Agora, às 3h21, a gente vai receber ao vivo agora o ministro do Turismo, Celso Sabino, que vai comentar a sua saída do União Brasil. O ministro acho que caiu, a gente está com ele aqui ao vivo online, ele já entra para comentar essa situação. Então, a gente tem alguns temas para tocar com o ministro do Turismo, Celso Sabino. Essa saída do União Brasil, que foi uma expulsão, né? E também, gente, vamos comentar os próximos passos políticos do ministro Celso Sabino, se ele pretende concorrer ano que vem ao Senado, se pretende buscar uma aliança em alguma chapa que vai ser mais alinhada ao governo. Agora o ministro está de volta e vai conversar ao vivo com a gente. Ministro, boa tarde, bem-vindo em Tempo Real. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da Jovem Pan News. Sigo à disposição sempre. Ministro, a gente começa falando, é claro, dessa saída do União Brasil. Você chegou a falar que saiu de cabeça erguida. Como é que está essa sensação depois de tudo que aconteceu em 2025, que não foi um ano muito fácil, né, para você, com o COP30, com muitas polêmicas e mais essa decisão no final do ano do União Brasil, que era uma decisão esperada também, né? Márcia, o que aconteceu de fato é que o partido tomou uma decisão equivocada, desarrazoada e fora de qualquer prazo eleitoral, como a gente costuma acompanhar. Então, esse ano nós tivemos muitos desafios na área do turismo. Além da COP, nós tivemos grandes eventos no Brasil, grandes projetos sendo concluídos agora até dezembro desse ano. A COP em si foi um grande desafio, especialmente para o Ministério do Turismo. Eu imagino que todos acompanharam a atuação, inclusive pessoal, desse ministro na preparação para a COP30, na realização durante o evento, durante todos os episódios que aconteceram durante o evento, e agora no encerramento dessa que foi uma COP de grande sucesso, muito participativa, muito inclusiva. E há poucos dias da COP, o que aconteceu de fato? Há poucos dias da COP, eu recebi um ultimato do partido que eu deveria abandonar o cargo em 24 horas. E eu, entre ser simpático e obedecer à ordem do partido, que estava pautada em uma decisão política equivocada, e ser responsável e coerente, eu escolhi ser responsável e ser coerente. Continuei no Ministério do Turismo, realizando as ações que precisava realizar, tive responsabilidade especialmente com o Estado do Pará e com a realização desse importante evento que foi a COP30, e também com o Brasil e com todos os brasileiros, porque nós estávamos encaminhando alguns projetos que estavam em fase final de conclusão e não poderia ser covarde e nem irresponsável de abandonar o cargo naquele momento. E foi por essa razão, exclusivamente por essa razão, que a União Brasil promoveu a minha expulsão do partido. Então, eu não cometi nenhuma ilegalidade, eu não estou respondendo a nenhum processo, eu não estou envolto em nenhum tipo de situação constrangedora, mas o fato é, por continuar no Ministério do Turismo, num momento importante para o turismo no Brasil, especialmente para o Estado do Pará, com a realização da COP30, quando há poucos dias do evento eu fui intimado, vamos dizer assim, a abandonar o cargo, por essa razão, o partido fez a minha exclusão do seu quadro de filiados. Ministro, então foi uma decisão muito mais política. O senhor acredita que é algo de realmente ruim para o nosso país quando os partidos se posicionam dessa forma? O senhor agora está sem partido, está procurando uma chapa, né? Eu imagino que você já vai encaminhar os seus próximos passos políticos a partir de agora. Mas fica uma sensação de decepção quando isso acontece? Márcia, foi uma decisão motivada por questões políticas e eleitorais. O partido fez essa decisão, o partido já anunciou que não vai caminhar ao lado do presidente Lula e fez esse anúncio já com quase um ano de antecedência do prazo das convenções. Mas a minha decisão foi uma decisão de responsabilidade, de coerência, sobretudo de respeito à coisa pública, de respeito ao bem comum do povo do Brasil, especialmente do povo do Estado do Pará. Não poderia ser covarde nem irresponsável. O que me frustra foi porque essa decisão do partido teve um endereço para apenas um CPF. Fui apenas eu que sofri sanções, dentre tantos outros, tanto do PP quanto do União Brasil, que fazem parte dessa federação de União Progressista,
que ocupam cargos no governo federal. A única pessoa para a qual essa decisão foi direcionada foi para esse paraense aqui. Isso realmente nos frustra muito, mas eu tenho a sensação, primeiro, que fui injustiçado e que sigo com a minha cabeça erguida. Fui instado a ser pré-candidato ao Senado Federal no ano que vem, sigo com essa pré-candidatura, serei candidato a Senado nas eleições do ano que vem, vou deixar para escolher por qual partido devo seguir nessa jornada no momento oportuno, lá na frente. Por enquanto, vou fazer aquilo pelo qual eu me comprometi em ficar no Ministério do Turismo, concluir os programas que estamos fazendo, que têm apresentado grandes resultados para o país. O Brasil está batendo, Márcia, todos os recordes no setor do turismo, em movimentação de brasileiros fazendo turismo no Brasil, em estrangeiros vindo para o nosso país, em empresas sendo abertas com o Código de Atividade no turismo. No ano passado foi recorde de empresas abertas no setor do turismo, em geração de emprego principalmente. Então, se a gente tem, por um lado, a geração de oportunidades para empreendedores que querem ter lucro, que querem ter prosperidade com o turismo, por outro lado, a gente tem também grandes oportunidades para trabalhadores trabalharem de carteira assinada no setor. O turismo hoje vive um momento como nunca viveu antes na história. Ministro, o senhor acredita que sofreu essa retaliação do partido pela sua aproximação ao presidente Lula e ao governo? E também uma segunda pergunta. Houve muita crítica pós-COP dizendo que a COP deixou a desejar nas resoluções dos problemas que a COP se propôs. O que o senhor acredita que ficou de legado dessa COP para a Amazônia, já que somos de lá? Bom, vou começar pela segunda pergunta, depois eu vou para a primeira. A segunda pergunta, em relação à COP. Foi um grande desafio nós apresentarmos para o mundo essa grande oportunidade de falar sobre florestas tropicais na Amazônia, na porta de entrada da Amazônia, para que todos pudessem entender como é que funciona uma cidade, uma metrópole que fica na Amazônia. Isso foi muito importante. Eu tenho certeza que os tomadores de decisões que vieram para Belém saíram impressionados. Nós conseguimos realizar tudo aquilo que nos propusemos a fazer. Todas as obras de infraestrutura na cidade ficaram prontas a tempo para a COP. Meios de hospedagem, transatlântico, novos hotéis, um conforto excepcional. O povo do Pará, o povo talvez o mais hospitaleiro do Brasil, a gente soube receber a todos muito bem. No início, inclusive, quando o partido queria que eu abandonasse a pasta, nós tínhamos cerca de 30 delegações oficiais de países confirmados até aquele momento para a COP. E nós encerramos a COP com a participação de 195 delegações oficiais de partes da ONU que vieram para Belém e ajudaram nos debates para conter as mudanças climáticas. Também foi uma COP muito participativa. Talvez pela primeira vez na história nós tivemos a participação tão grande de povos originários, de população ribeirinha, de agricultores familiares, de pessoas que vivem realmente da floresta e para a floresta. Talvez essa foi a COP mais participativa que já teve em toda a história. Em relação aos resultados, nós tivemos grandes resultados. O texto final trouxe importantes avanços, inovações, inclusive, que nós não vimos nas últimas duas COPs. E saímos com, por exemplo, o Fundo para a Manutenção Permanente das Florestas Tropicais. Saímos com uma importante iniciativa, inclusive, do governo brasileiro, do Mapa do Caminho, que teve adesão de cerca de 90 partes oficiais da ONU. Continua o debate perene até a próxima COP, a COP 31. Então, eu acho que o que essa COP entregou, sem dúvida nenhuma, para o planeta foi uma COP muito positiva. Em relação a ser perseguido por ser próximo ao presidente Lula, eu tenho deixado claro, o meu posicionamento é o mesmo de antes e é o mesmo de muitas pessoas que fazem parte do União Brasil. E entende que esse é o melhor projeto para o país, projeto comandado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o meu pensamento e tenho certeza que muitos pensam assim como eu, dentro inclusive do próprio partido. Eu tenho certeza que fui injustiçado porque fui o único, apesar de ter vários outros que pensam assim, vários outros que ocupam cargos no governo federal, mas foi só esse paraense aqui que sofreu essa penalidade, essa punição de ser expulso, logo a penalidade mais gravosa. Eu não respondo a nenhum processo no partido, eu não desviei recursos, eu não sou investigado por nada, eu nunca respondi nenhum processo intrapartidário que pudesse justificar a aplicação da penalidade mais gravosa prevista no Estatuto. E foi ainda tenho comigo uma injustiça muito pior, que foi a intervenção do Diretório do Estado do Pará, que não fez nada, um diretório com CNPJ,
uma pessoa jurídica que foi eleita regimentalmente e teve uma intervenção abrupta, no meu ponto de vista, muito injusta. Mas vida que segue, eu sigo de cabeça erguida, com o peito aberto, fiz tudo o que eu pude pelo turismo do Brasil, sigo trabalhando pelo Estado do Pará e na minha pré-campanha para o Senado no ano que vem. Ministro, já que falou da pré-campanha, vamos encerrar com uma pergunta que eu não sei se o senhor vai responder ou não, mas eu vou fazer, porque devo fazer, que sou jornalista. O partido que vai ser escolhido para o ano que vem vai ser mais alinhado à esquerda ou ao centro, ou centro-esquerda, centro-direita? Dá para dar uma pista? São 3 as características que busco numa agremiação partidária daqui para frente. A primeira, que confie no meu trabalho, que me dê autonomia e que me dê independência, especialmente para escolher os caminhos que devemos seguir no Estado do Pará para que for melhor para o Pará. Segundo, que me permita caminhar com o presidente Lula, que me permita aqui no Estado do Pará trabalhar para que, inclusive, no ano que vem, o presidente saia consagrado, eleito com uma votação ainda maior do que teve nas últimas eleições. E terceiro, e mais importante de tudo, que tenha uma linha de pensamento progressista, desenvolvimentista, que promova a geração de emprego, que tenha jovem liderança assim como eu, que queiram o melhor para o seu país. Perfeito. Muito obrigada, ministro Celso Sabino, ministro do Turismo, agora do governo Lula e pré-candidato já ao Senado em 2026. Conte sempre aqui também com a Jovem Pan. Obrigado, Márcia. Boa tarde. Bom trabalho para vocês. Obrigada.